Visitas que mudaram tudo. Quando Jesus entra, tudo muda. Ao longo dos evangelhos vemos um padrão claro. Toda casa que Jesus visitou foi profundamente transformada. Ele não era apenas um hóspede comum. Era o próprio Deus entrando em lares humanos, levando cura, esperança, perdão, restauração e vida. Quando Jesus atravessava uma porta, algo poderoso acontecia. Ele não se limitava a falar. Ele tocava, curava, libertava, transformava. E o mais impressionante, ainda hoje ele deseja fazer o mesmo. Em Apocalipse 3:20, ele declara: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Essa promessa permanece viva. Jesus continua batendo a porta dos corações e dos lares, oferecendo mais do que uma visita, oferecendo uma mudança eterna. Talvez sua casa precise de alegria, cura, perdão ou paz. A boa notícia é que ele continua disposto a entrar, se você abrir a porta. Nesta série vamos caminhar por 13 casas nas quais Jesus entrou. Cada uma carrega uma lição única e poderosa. Vamos juntos descobrir o que acontece quando abrimos nossas portas para o Salvador. Prepare seu coração, porque Jesus ainda transforma endereços, e o próximo pode ser o seu. Você crê que Jesus ainda entra em lares e muda vidas? Escreva aqui nos comentários: eu creio. A casa em Caná, onde a alegria voltou. Jesus poderia ter começado seu ministério com um grande sermão, ou em um templo lotado. Mas ele escolheu algo mais íntimo, uma celebração de casamento, na casa de uma família em Caná da Galileia. Ali, num momento de desconforto e vergonha, iminente por falta de vinho, um símbolo de alegria naquela cultura, Jesus operou seu primeiro milagre. Este início de sinais Jesus fez em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. João 2:11. Ele não apenas supriu o que faltava, ele transformou a água em vinho, e não qualquer vinho, mas o melhor. Isso nos ensina que Jesus não vem apenas tampar buracos ou resolver crises. Ele vem transformar completamente, trazer excelência, renovar a alegria e manifestar sua glória. Quantas vezes nos sentimos vazios, secos, como se a celebração da vida tivesse perdido o sabor? A visita de Jesus àquela casa em Caná é a prova de que ele se importa com os detalhes, que ele deseja restaurar a alegria, mesmo nos momentos sociais, familiares e cotidianos. Quando permitimos que ele esteja presente em nossos relacionamentos, casamentos e eventos mais simples, o milagre da alegria se torna real. Hoje talvez falte vinho na sua casa, falta de ânimo, de esperança, de celebração. Mas se Jesus for convidado, ele transforma a escassez em abundância e a vergonha em honra. Já viveu um momento em que Jesus trouxe alegria inesperada? Compartilhe nos comentários com um glória a Deus. A casa de Pedro, onde a cura chegou. Logo no início de seu ministério, Jesus entrou na casa de Pedro e encontrou uma situação comum a muitos lares: enfermidade. A sogra de Pedro estava de cama, febril, incapacitada. Mas bastou um toque do mestre para tudo mudar. Então ele se aproximou, tomou-a pela mão e levantou-a. A febre a deixou e ela passou a servi-los. Marcos 1:31. Note a simplicidade e o poder do gesto de Jesus. Ele se aproximou, tocou, levantou. A cura não foi apenas física, ela gerou resposta, movimento, serviço. Aquela mulher, antes abatida, imediatamente se pôs a servir. É assim que Jesus opera. Onde ele entra, há restauração e nova disposição para viver e servir. Quantas casas hoje estão marcadas por enfermidades?
não só no corpo, mas na alma, nos relacionamentos, nas emoções. Quando Jesus entra, ele leva a saúde integral. E mais do que curar, ele desperta o propósito. Ele não apenas alivia a dor, mas reativa a missão. A visita de Jesus à casa de Pedro nos ensina que a cura dele não se limita a um alívio temporário. É uma transformação que nos coloca de pé novamente, para amar, servir, viver com plenitude. Se você crê que Jesus pode curar dentro da sua casa, escreva nos comentários: "Toca, Senhor." A casa de Levi, onde o perdão fez morada. Levi era cobrador de impostos, alguém desprezado por seus conterrâneos. Ainda assim, foi justamente em sua casa que Jesus decidiu estar. Ele não evitava os pecadores, pelo contrário, os buscava. E Levi ofereceu-lhe um grande banquete em sua casa, e estavam à mesa com eles um grande número de publicanos e outros. Lucas 5:29. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Lucas 5:31-32. A casa de Levi se tornou um lugar de encontro entre a graça e os que mais precisavam dela. Enquanto os religiosos criticavam, Jesus se sentava com os desprezados. Ele não apenas visitou a casa de Levi, ele a consagrou como espaço de redenção. Isso nos ensina que Jesus não se intimida com a sujeira do nosso passado. Ele entra justamente onde há confusão, erro e rejeição. Onde o mundo vê escândalo, Jesus vê oportunidade de cura. O perdão que ele oferece é profundo, capaz de redesenhar toda uma história. Quando Levi abriu as portas de sua casa, abriu também as do coração. E isso fez toda a diferença. A presença de Jesus muda não só o ambiente, mas a identidade daqueles que o recebem. O cobrador de impostos se tornou discípulo. O rejeitado se tornou seguidor. Talvez você ache que sua casa ou sua vida não são dignas de receber Jesus. Mas é justamente aí que ele deseja entrar. Não para julgar, mas para perdoar, restaurar e transformar. Se você já experimentou o perdão de Jesus, declare nos comentários: "Fui perdoado." A casa em Cafarnaum, onde a restauração aconteceu. Cafarnaum era a base do ministério de Jesus, e ali ele realizou muitos milagres. Em um desses episódios, Jesus estava em uma casa tão cheia que já não havia espaço sequer à porta. Ainda assim, 4 homens ousaram fazer o impensável. Abriram o telhado e desceram um paralítico até Jesus. A fé deles abriu caminho para um milagre. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: "Homem, os teus pecados te são perdoados." Lucas 5:20. Antes de curar o corpo, Jesus curou a alma. Ele sabia que a paralisia daquele homem era mais profunda do que a física. Ela também era espiritual. Por isso, a restauração que ele ofereceu foi completa. Perdão dos pecados e cura do corpo. Aquele homem saiu dali andando e transformado. Essa história revela algo poderoso. Quando temos fé, mesmo limitada, mesmo emprestada de amigos, Jesus responde. E mais, ele nos dá mais do que pedimos. Os homens queriam cura física. Jesus deu também redenção. Essa casa em Cafarnaum se tornou um altar de restauração. O telhado foi aberto por mãos humanas, mas o céu foi aberto pela graça divina. Onde há fé, ainda que imperfeita, Jesus entra com restauração total. Hoje talvez você se sinta paralisado, emocional, espiritual ou fisicamente. Mas saiba, a presença de Jesus em uma casa cheia de fé é suficiente para levantar qualquer um. Ele perdoa, cura e restaura. Se você crê que Jesus pode te levantar hoje, escreva nos comentários: "Eu me levanto pela fé." A casa de Simão, onde a vergonha virou cura,
Simão, um fariseu, convidou Jesus para jantar. Parecia uma recepção respeitosa, mas havia frieza no ar. Nenhuma saudação, nenhuma água para os pés, nenhum gesto de honra. No meio daquele ambiente seco e religioso, entrou uma mulher pecadora, desprezada pela sociedade, mas cheia de amor e arrependimento. Entrou uma mulher da cidade, pecadora, e trouxe um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos pés dele, chorando, começou a regar com lágrimas os seus pés. Lucas 7, 37 e 38. Enquanto Simão julgava, Jesus acolhia. A mulher lavou os pés de Jesus com lágrimas, enxugou com os cabelos e os ungiu. Um ato de profunda entrega e quebrantamento. Jesus não só aceitou o gesto, como o honrou diante de todos. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados porque muito amou. Lucas 7, 47. Naquela casa, o julgamento religioso cedeu lugar à cura interior. A mulher marcada pelo pecado saiu marcada pelo perdão. Jesus restaurou sua dignidade diante de uma sala cheia de acusadores. A vergonha que a acompanhava foi substituída por graça. Essa cena nos lembra que Jesus não olha para o rótulo que o mundo nos dá, mas para o coração arrependido. Ele entra em lares e vidas que os outros evitam e ali realiza milagres invisíveis. Cura da alma, libertação da culpa, renascimento da identidade. Sua casa pode ser o palco dessa mesma transformação. Não importa o passado. Onde há lágrimas sinceras, há restauração. Se você crê que Jesus transforma vergonha em honra, comente: eu sou restaurado pela graça. A casa de Jairo, onde a morte perdeu sua voz. Jairo era líder da sinagoga, um homem respeitado, mas desesperado. Sua filha estava à beira da morte, e ele rompeu com o orgulho religioso para buscar ajuda de Jesus. O caminho foi interrompido por uma multidão, por uma mulher doente que também precisava de cura. Enquanto Jesus atendia, chegou a notícia mais temida: tua filha está morta, não incomodes mais o mestre. Lucas 8, 49. Mas Jesus não se impressiona com más notícias. Ele respondeu com autoridade: não temas, crê somente e ela será salva. Lucas 8:50. Ao chegar na casa de Jairo, o ambiente era de luto e incredulidade. Jesus, porém, expulsou a dúvida e trouxe fé. Entrou no quarto da menina, tomou-a pela mão e declarou: menina, levanta-te. Lucas 8:54. A morte teve que recuar diante da vida que só Jesus pode dar. A casa do choro se tornou casa de riso. O pranto deu lugar à celebração. O impossível se dobrou à palavra do Mestre. Essa visita mostra que Jesus não se atrasa. Ele chega no tempo exato para manifestar sua glória. Nem a morte tem a palavra final quando ele está presente. Ainda que tudo pareça acabado, com Cristo sempre há esperança. Talvez algo em sua vida pareça morto. Um sonho, um relacionamento, a fé. Mas Jesus pode entrar e reviver o que foi perdido. A casa de Jairo é prova de que nada está fora do alcance da ressurreição. Se você crê que Jesus pode trazer vida ao que está morto, declare nos comentários: Jesus chegou aqui. A casa de Marta e Maria, onde a palavra teve prioridade. Jesus estava a caminho quando foi recebido por duas irmãs, Marta e Maria. Era uma casa hospitaleira, aberta para o Mestre. Marta se apressou nos preparativos. Corria de um lado para o outro, querendo oferecer o melhor. Já Maria escolheu outra postura. Sentou-se aos pés de Jesus e ouviu atentamente. Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Lucas 10, 41, 42. A casa estava cheia de atividade, mas Jesus valorizou a adoração em silêncio. Marta não fazia algo errado, estava servindo, mas Maria fez algo essencial. Escolheu estar com ele. A palavra teve prioridade.
Essa visita nos ensina que, por mais nobres que sejam as tarefas, nada substitui a presença de Jesus. Quantas vezes nos ocupamos tanto com as coisas de Deus que esquecemos do próprio Deus? Maria nos lembra que há um tempo de parar, silenciar e apenas ouvir. A casa de Marta e Maria se tornou um lugar de ensino e intimidade com Cristo. A escolha de Maria nos convida a refletir. Temos reservado espaço em nossa casa e coração para simplesmente estar aos pés de Jesus? Há dias em que o mais espiritual que podemos fazer é parar tudo e ouvir a voz do Senhor. Priorizar a palavra não é negligência das responsabilidades, é sabedoria espiritual. Sua casa pode ser esse lugar hoje, de descanso, de comunhão, de revelação. Que Jesus encontre em nosso lar mais do que atividades, mas um coração disponível. Se você deseja dar prioridade à presença de Jesus, escreva: Fala, Senhor, teu servo ouve. A casa de Zaqueu, onde a salvação entrou pela porta. Zaqueu era um homem rico, chefe dos publicanos, mas também rejeitado e desprezado. Seu status social não preenchia o vazio da alma. Curioso para ver Jesus, subiu numa árvore. Ele só queria enxergar, mas Jesus queria entrar. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Lucas 19:5. Jesus viu além da multidão, além da árvore, além da aparência. Viu um coração sedento por mudança. Zaqueu desceu apressado e recebeu Jesus com alegria. O que começou com uma curiosidade virou uma visita de transformação. Naquela casa, Jesus não pregou um sermão, não fez um milagre visível. Apenas entrou. E isso foi suficiente para mudar tudo. Zaqueu, tocado pela presença de Jesus, se levantou e disse: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Lucas 19:8. Jesus então declarou: Hoje houve salvação nesta casa. Lucas 19:9. A entrada de Jesus resultou em arrependimento genuíno e justiça prática. Onde antes havia ganância, agora havia generosidade. Onde havia engano, houve restauração. A casa de Zaqueu prova que Jesus entra onde não há merecimento, mas há sede. Ele não espera perfeição, mas disposição. E quando entra, não apenas visita, transforma tudo. Hoje ele ainda diz: Me convém estar na tua casa. Cabe a nós abrir a porta e recebê-lo com alegria. Se você quer que a salvação entre em sua casa, escreva nos comentários: Jesus, seja bem-vindo ao meu lar. A casa de Caifás, onde a injustiça encontrou o propósito eterno. Diferente das outras casas onde Jesus entrou por convite, na casa de Caifás ele foi levado como prisioneiro. Um ambiente sombrio, carregado de ódio e religiosidade. A casa do sumo sacerdote se tornou o palco do julgamento mais injusto da história. E os que o prenderam levaram-no a Caifás, o sumo sacerdote, onde estavam reunidos os escribas e os anciãos. Mateus 26:57. Ali Jesus foi interrogado, acusado falsamente, agredido e humilhado. Os líderes religiosos tramavam sua morte. No entanto, em meio a essa cena de dor, havia um plano muito maior em execução. Jesus sabia que estava ali não porque era culpado, mas porque era necessário. Na casa onde imperava a injustiça humana, se cumpria a justiça divina. Cada palavra calada, cada olhar firme, cada gota de sangue derramado naquela noite apontava para a cruz. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Isaías 53:5. A casa de Caifás representa os momentos em que somos injustiçados, caluniados ou perseguidos. Mas também revela que mesmo nesses cenários, Deus está no controle. Jesus passou pela injustiça para que pudéssemos receber justiça eterna. Às vezes não entendemos o motivo do sofrimento. Mas quando olhamos para Jesus naquela casa, aprendemos que até os cenários mais cruéis podem ser palco para a glória de Deus se manifestar. Se você está enfrentando injustiças, lembre-se:
Jesus também passou por isso e saiu vitorioso. O fim não está nas mãos dos homens, está nas mãos de Deus. Se você confia que Deus transforma até a injustiça em vitória, escreva: a última palavra é de Deus. A casa do cenáculo, onde a comunhão se tornou aliança eterna, era a véspera da crucificação. Jesus sabia que sua hora havia chegado. Então preparou um último momento especial com seus discípulos, a ceia no cenáculo. Não foi apenas uma refeição, foi o início de uma nova aliança. E chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. Lucas 22:14. Ali, em uma sala simples, o Rei dos Reis partilhou o pão e o vinho. Com gestos profundos e palavras eternas, revelou que seu corpo seria entregue e seu sangue derramado. Foi a primeira santa ceia. Este é o meu corpo que por vós é dado. Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Lucas 22:19 e 20. O cenáculo se tornou um altar, o lugar da comunhão, da unidade e da revelação. Jesus lavou os pés dos discípulos, ensinou sobre amor, humildade e serviço. Em vez de focar em si mesmo, dedicou os últimos momentos aos seus amigos. Esse lugar representa mais do que um encontro. Simboliza a união entre Cristo e sua igreja. E hoje, cada vez que participamos da ceia, nos conectamos a esse momento sagrado. A comunhão com Jesus nos alinha com sua missão, nos limpa, nos fortalece. E a comunhão com os irmãos nos lembra que não estamos sozinhos. Somos corpo, somos família. Que nossas casas também sejam cenáculos, espaços onde Jesus é exaltado, onde há perdão, unidade e aliança. Se você quer que sua casa seja um lugar de comunhão com Cristo, escreva: Senhor, faz da minha casa um cenáculo. A casa de Emaús, onde os olhos foram abertos e o coração ardia, era o terceiro dia após a morte de Jesus. 2 discípulos caminhavam rumo a Emaús, decepcionados, sem entender o que havia acontecido. Suas esperanças haviam sido enterradas junto ao corpo de Cristo. Mas o inesperado aconteceu. Jesus se aproximou, e aconteceu que, indo eles falando entre si, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Lucas 24:15. Eles não o reconheceram. Jesus conversou com eles, explicou as Escrituras, reacendeu a fé. Mas algo ainda faltava, até que chegaram à casa e o convidaram para entrar. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e partindo-o, lhe o deu. Lucas 24:30. Naquele instante seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Jesus desapareceu da vista, mas a revelação ficou. Eles disseram um ao outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Lucas 24:32. A casa de Emaús representa os momentos em que estamos desanimados, sem enxergar Jesus ao nosso lado. Ele caminha conosco mesmo quando não percebemos. E quando abrimos a porta e partilhamos a mesa com Ele, nossos olhos se abrem, nosso coração se aquece, nossa fé renasce. Talvez hoje você se sinta como aqueles discípulos, frustrado, confuso, sem direção. Mas Jesus está no caminho e quer entrar na sua casa. Se você permitir, Ele vai partir o pão e você vai reconhecê-lo novamente. Se o seu coração também arde por Jesus, escreva: fica comigo, Senhor. A casa dos discípulos, onde a dúvida foi vencida pela fé. Após a ressurreição, os discípulos estavam reunidos, portas trancadas, corações aflitos. Tinham ouvido que Jesus havia ressuscitado, mas ainda havia medo, confusão e dúvidas. Especialmente em Tomé, que não estava presente na primeira aparição do Senhor. 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: paz seja convosco. João 20:26. Jesus entrou na casa.
As portas estavam trancadas, mas nada impede a sua presença. Ele foi direto a Tomé e, com compaixão, ofereceu a prova que ele precisava. Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Não sejas incrédulo, mas crente. João 20:27. Tomé não precisou tocar. Só a presença e as palavras de Jesus foram suficientes para desfazer toda a incredulidade. Ele declarou: Senhor meu e Deus meu. João 20:28. Essa casa representa os lugares onde o medo, a dúvida e a insegurança tomam conta. E mostra que Jesus não rejeita quem tem dificuldade de crer. Pelo contrário, ele se aproxima, revela-se e fortalece nossa fé. Jesus entende nossas fraquezas. Ele entra em nossos ambientes fechados, atravessa nossas barreiras e nos convida a crer novamente. O que era dúvida se transforma em adoração. O que era medo se transforma em paz. Você pode estar em um tempo de questionamentos, mas não se condene. Convide Jesus. Ele entrará e fará sua fé florescer de novo. Se você escolhe crer mesmo diante das dúvidas, escreva: Eu creio, Senhor. Quando Jesus entra, tudo muda. Desde Caná até o cenáculo, da casa de Zaqueu à casa de Tomé, vimos um padrão divino. Onde Jesus entra, a realidade se transforma. Nas casas que ele visitou, houve alegria onde havia tristeza, cura onde havia enfermidade, salvação onde havia condenação, fé onde havia dúvida. Nenhuma dessas casas voltou a ser a mesma, porque a presença de Jesus muda tudo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Apocalipse 3:20. Essa promessa ainda está de pé. Jesus não força a entrada. Ele bate, ele chama, ele espera. E quando abrimos a porta, ele entra com sua luz, com sua cura, com sua verdade, com seu amor. Talvez sua casa esteja silenciosa demais, pesada demais, vazia demais. Talvez haja feridas, crises, frustrações. Mas Jesus está à porta. E se você deixar ele entrar, sua casa se tornará um endereço de transformação. Não se trata apenas de um ambiente físico. Jesus quer entrar no seu coração, na sua história, na sua rotina, nos seus relacionamentos, nos seus traumas, nos seus sonhos. E quando ele entra, até a morte perde o poder. Hoje, o mesmo Jesus que visitou casas em Nazaré, Cafarnaum, Betânia e Jerusalém, quer fazer morada em você. Abra sua porta, receba-o com fé e prepare-se para viver os milagres que só a presença dele pode gerar. Se você quer que sua casa seja um endereço de transformação, declare nos comentários: Jesus é bem-vindo aqui. Ministério Amigos da Luz é uma iniciativa cristã dedicada a proclamar o Evangelho com clareza, unção e amor. Através de estudos bíblicos, devocionais, campanhas de oração e séries temáticas, buscamos ser um instrumento de Deus para edificar vidas e fortalecer a fé dos que nos acompanham. Cada conteúdo é produzido com zelo, oração e compromisso com as Escrituras, para que a luz de Cristo alcance lares e corações. Cremos que Jesus continua visitando casas e transformando histórias, e é essa verdade que nos move. Siga-nos no YouTube e nas redes sociais para mais conteúdos que edificam, inspiram e apontam para o propósito eterno de Deus.